Hoje, que é já o penúltimo encontro, vamos entrar numa das páginas mais importantes e, como dissemos desde o início, provavelmente dos primeiros textos que construiu a comunidade cristã sobre Jesus, que foram as narrações da Paixão. Porquê? Porque era o grande escândalo para a comunidade cristã, mas que se tornou o grande anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que passa pela reinterpretação da vida, da comunidade, da história, do rosto de Deus. E esta é a novidade. Não é uma novidade de sofrimento, é uma reinterpretação, como temos visto, de tudo aquilo que gera a vida humana, o seu ser, a sua identidade e a sua esperança. Portanto, este é hoje a nossa sessão, digamos, interpretativa do Evangelho de Marcos, onde vêm confluir os diversos percursos narrativos do Evangelho. É isso que vamos começar por ver. A narração da paixão, morte e ressurreição, como dissemos na última vez, começa precisamente com a ceia de Jesus com os discípulos, que dá o sentido da sua morte e ressurreição no contexto de uma refeição com os seus discípulos, que ele manda repetir em sua memória, e memória, como vimos, não é só uma recordação, é uma atualização em que ele promete estar presente sempre no seio da comunidade. E interpreta assim o seu dom da vida, do seu corpo e do seu sangue, como a sua contínua presença no meio dos seus. Aqui antecipa assim o valor da sua paixão como dinamismo de vida para a sua comunidade nos séculos que hão de vir. Depois da ceia dos discípulos, do processo de morte e ressurreição e sepultura de Jesus, e o anúncio da ressurreição, no capítulo 16, 1 a 8, isso já será para a próxima semana, e um apêndice depois que veremos porque discípulos, o reencontro com Jesus ressuscitado e a missão que ele confia aos discípulos para continuarem. Aproximando o zoom, no processo de morte e ressurreição de Jesus, temos estas 4 cenas que serão hoje objeto da nossa meditação. No Getsemane, no tribunal judaico, no tribunal romano, crucifixão e morte de Jesus e sepultura. Portanto, estes 4 não é difícil articular, porque geograficamente e narrativamente os personagens que intervêm também são diferentes, portanto, cada uma destas tem o seu percurso próprio, mas todas confluem para o momento depois da crucifixão de Jesus. Atenção a 2 inclusões importantes, já nos habituámos a estas inclusões de Marcos. Ele mete uma narração central no meio de 2 que se correspondem. Lembram-se, por exemplo, o anúncio da traição, ou melhor, a decisão de Judas de entregar Jesus, a unção em Betânia e depois a decisão de Judas mesmo de ir entregar. No contexto da ceia, o anúncio da negação de Pedro, a ceia pascal e o Pedro com Judas, a ceia e Pedro. Portanto, que fazem uma inclusão. Aqui temos também, na oração do Jardim das Oliveiras, temos a oração de Jesus que contrasta com o sono dos discípulos, a traição e a prisão de Jesus no centro e a fuga dos discípulos conclui. Na condenação de Jesus diante do Sinédrio, a mesma coisa.
Pedro segue Jesus à distância e entra no tribunal. Dentro do tribunal, Jesus professa-se Filho de Deus e Filho do Homem e Messias. Isso é objeto da sua condenação. Paralelamente, Pedro fora está negando que conhecer esse homem. Portanto, isto são contrastes que dão sentido à própria narração. E vamos então ao primeiro movimento narrativo, que é o do Getsemane. Chegaram a uma propriedade chamada Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: Ficai aqui enquanto eu vou orar. Tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir pavor e angústia, e disse-lhes: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Simão, dormes? Nem uma hora pudeste vigiar. Vigiai e orai, para não cederes à tentação. O espírito está cheio de ardor, mas a carne é débil. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando de novo, encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados e não sabiam que responder-lhe. Voltou pela terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Pois bem, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que chega o que me vai entregar. Como dissemos, a narração compõe-se de 3 cenas. A primeira é a oração de Jesus e o sono dos discípulos. A segunda, a traição e prisão de Jesus por obra de Judas. E, finalmente, a fuga de todos os discípulos. Portanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsemane, que significa o lagar do azeite, que tradicionalmente fica do outro lado, em frente das muralhas de Jerusalém, e Jesus disse aos discípulos: Fiquei aqui enquanto eu vou orar, e tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a encher-se de pavor e angústia e disse: A minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai. Depois de ter celebrado a Páscoa com os discípulos, Jesus leva-os a um lugar isolado. É o tema, volta ao tema do deserto, não do deserto de areia, mas o tema do Jesus que se levanta de manhã ou que à noite vai orar. Se isto era um costume de Jesus, esta de hoje assume uma solenidade muito especial. Jesus, o próprio Jesus, convida os discípulos e leva-os consigo para este encontro de oração com o Pai. Toma os discípulos que estão mais em relação com ele, estes Pedro, Tiago e João, aparecem onde? 2 vezes pelo menos no Tabor, que também, segundo Lucas, foi orar e convida-os para uma revelação especial, e na ressurreição da filha de Jairo, da menina de 12 anos que tinha morrido. Portanto, estes são os confidentes de Jesus, de quem ele espera algo de mais do que os outros. Depois, a busca de solidariedade de Jesus, que procura, que leva consigo os seus confidentes, realça ainda a situação e a atitude da maior parte dos discípulos, que acabam por abandoná-lo, ignorá-lo completamente. Encher-se de pavor e angústia, de tristeza, e diz: A minha alma está numa tristeza de morte. Exprimem o conhecimento que Jesus tem daquilo do que está por diante, do que está para suceder, mas significam também, mais do que isto, não é simplesmente a questão do sofrimento. Lembro-me uma ocasião com um guia israelita, um judeu,
que normalmente ia com um grupo em peregrinação pelos lugares santos na Palestina, e ele sempre lia-se uma página, ele explicava arqueologicamente e eu do ponto de vista histórico, e depois dizia: agora o Sr. Padre, faz favor. Mas quando chegou aqui disse: eu aqui, depois de explicar do ponto de vista histórico e arqueológico, etc., disse: aqui, se o Sr. Padre me permite, também queria dizer uma palavra sobre o sentido deste lugar. E diz aqui, ele, porque um judeu, quando se quer referir assim anonimamente, de certo modo corresponde àquilo um Ben Adam, um filho do homem. Ele é uma forma neutra de falar, ou pode ser uma coisa não querer meter-se. Diz, ele aqui comporta-se verdadeiramente como um verdadeiro judeu. Ele tem uma espiritualidade de judeu. Diante confrontado com a incompreensão, com o desprezo, com o sofrimento, com a desorientação, ele volta-se para o único que se tem de voltar, que é Deus. Ele aqui é um verdadeiro judeu, um judeu piedoso, um judeu justo. Aliás, eu lembro-me sempre disto porque foi assim que os judeus, muitos judeus, aderiram à fé. Foi precisamente por terem entendido e terem percebido em Jesus uma alma que precisamente imbuída da espiritualidade de Israel que Jesus tinha. O aviso de Jesus para ficar aqui e vigiar é algo que Jesus tinha acabado de dizer. Lembram-se na história, no capítulo sobre a história, o capítulo 13, termina precisamente aquilo que digo a vós, digo a todos: vigiai. Vigiai, porque esse é o perigo das horas particularmente mais trágicas da vida, ou então as horas mais sedutoras, que podem levar e desviar. Esta vai ser a grande tentação. Chegou a grande tentação de Jesus e ele aos discípulos pede que vigiem com ele, dando-lhes também uma leitura daquilo que se vai passar e da atitude com que se devem afrontar as dificuldades da vida. Adiantando-se um pouco, foi rezar sozinho. Prostrou-se, deitou-se por terra. Os judeus não rezam de joelhos. Ocasião com uma guia no deserto, à noite tratava-se de descascar batatas e eu estava lá de joelhos a descascar batatas. Ele olhou para mim e disse: estou a ver se que és cristão. Ninguém se põe de joelhos para fazer um trabalho senão os cristãos, porque o judeu reza de pé e quando se ajoelha não é ajoelha, o verbo que se usa é prostrar-se. Então depois senta-se sobre os tornozelos e depois curva-se para a frente, como fazem os muçulmanos na sua oração. Esse é o típico. Prostrar-se, sim, é uma oração muito profunda. Não só de humildade, mas também pode ser de desolação e de prostração diante de Deus. Mas é mais do que isso. Jesus isola-se porque o momento que está a chegar é só de Jesus com o Pai. É importante a companhia dos discípulos. O grupo já ficou para trás. Chegaram os amigos e também ficaram para trás agora. Isto que Jesus vai afrontar não se pode mandar dizer por ninguém. Tem de ser dito de pessoa. Os problemas grandes da vida têm de ser, eu tenho de decidir. Não posso mandar por ninguém. E temos de crescer precisamente para isso. Eu e Deus, como Abraão no Monte Moriá com o filho. Tem o filho, que é para oferecer em sacrifício, está ele e está Deus, sozinhos. E isto é preciso decidir-se assim. Elias faz o caminho de regresso a Horebe para encontrar Deus. Moisés, os profetas. Os profetas vêm do deserto, vêm desse encontro com Deus. Jesus tinha começado no deserto, termina no jardim, mas é o encontro fundamental com o Pai que é importante. Esta é a hora de Jesus. A hora com a atitude que recomendara aos seus discípulos. Quando vos levarem para ser desentregues,
Não vos inquieteis com aquilo que haveis de dizer, pois dizei o que vos for dado nessa hora, pois não sereis vós a falar, mas sim o Espírito Santo. Ao falar da hora, Marcos diz, esta é a hora de Jesus. É a hora dele dar a sua resposta e é a hora que ele, antes de mais, concorda com o Pai. E ao Pai, o que é que Jesus diz? Qual é a oração de Jesus? Esta é a oração fundamental. É verdadeiramente um modelo de oração. Porque diz, Pai, tudo te é possível. Primeira coisa. Um judeu começa sempre, mesmo quando quer pedir alguma coisa, não começa pelo pedido. Se eu estou em perigo de vida, diz, bendito sejas tu, ó Deus, porque és o Senhor da vida. Porque isto é que me dá a atitude orante. Se eu estou em necessidade, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. É eu colocar-me diante de Deus como aquele que sabe, que pode e que é. Porque a partir daí eu vejo já as coisas de outro jeito. Esta é a primeira atitude. A segunda atitude é dizer tudo te é possível e a minha necessidade, a minha angústia neste momento é essa, livra-me desta hora. Jesus não vai para a morte brincando. Isto não é um teatro que ele faz. Ele assumia a natureza humana e, portanto, a natureza humana com toda a sua angústia, com toda a sua dor e o seu pavor, que acaba de referir Marcos. E nesta situação é isso que ele expõe a Deus. A sua fragilidade como homem diante do sofrimento e da morte. Mas não é só. É aquilo que, quando diz tudo te é possível, significa que eu ponho-me nas tuas mãos. Nas mãos do Pai que tudo pode e tudo sabe. E é por isso que diz, porém, não se faça aquilo que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Isto é, eu sei que tu és bom e és sábio. Eu sei que esta hora pode ser difícil, mas eu sei que tu podes tudo e, portanto, aquilo que eu posso a atitude de oração é precisamente esta, que é a única oração verdadeira que tem sentido. É a minha vida está nas mãos de Deus. Não é que Deus faz aquilo que Ele quer. A vontade de Deus, vamos lá ver, não é aquilo que passa pela cabeça de Deus, simplesmente. O desejo de Deus. Fazer a minha vontade, aquilo que eu quero. Não. A vontade de Deus significa o desígnio de Deus, o projeto de Deus. Isto é, Jesus vem e vê a dramaticidade da hora que se aproxima, mas por outro lado sabe que é absolutamente necessário para o projeto de Deus que ele faça isto. Jesus não se considera vítima do Pai, de uma vontade do Pai. Ele insere-se no projeto do Pai de dar vida ao mundo e de mudar este sistema de coisas, dos valores e das coisas. E, portanto, ele entrega-se para que se cumpra o projeto do Pai e ele assume conscientemente, não como condenado do Pai. A carta aos Hebreus, nesse lindo texto que veio aí, um bocado difícil, mas é um texto dos mais lindos, diz a carta aos Hebreus, e refere-se claramente ao Jardim das Oliveiras, diz, nos dias da sua vida terrena, filho do homem, como homem, apresentou orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte. Pai, tudo o te é possível. Apresentou com clamor e lágrimas. São Lucas reforça os traços, diz até suar sangue. Com grande clamor e lágrimas, e foi atendido por causa da sua piedade. Ora, como é que foi atendido? Pediu para o livrar da morte, não foi atendido porque, de facto, foi condenado e morreu. Foi atendido em quê? Como é que foi atendido? Foi atendido, sim, porque se confiou às mãos poderosas e carinhosas do Pai. E o Pai, de facto, realizou o projeto em que Jesus se tinha inserido conscientemente. Faça-se o teu projeto, cumpra-se o teu desígnio, o teu projeto de vida para a humanidade e de salvação para a humanidade, porque eu me insiro nele. Custar, eu insiro-me no teu desígnio de amor de dar vida a este mundo. Eu faço parte deste projeto. Portanto, ele
a sua piedade, significa a sua comunhão com Deus, foi atendido não porque Deus lhe fez a vontade, porque ele se inseriu no projeto de Deus, passa a ser o projeto dele. Apesar de ser filho de Deus, isto é mais difícil de entender, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Dá a impressão que Deus foi martelando e até que ele obedeceu. Não. Este é onde se entende. Quando Jesus fez um progresso na sua vida espiritual, como o homem fez, e ele percebeu o amor de Deus, foi levado à obediência, quando percebeu que Deus era tão bom que o entregava a ele, porque sabe o amor que o Pai lhe tem, e que o entregava a ele no seu sofrimento. Jesus, para si próprio, tornou-se a expressão do amor que o Pai tem à humanidade em oferecê-lo, apesar do sofrimento e da dor, para que esse projeto de salvação se realizasse. Mas Jesus não é um condenado de Deus, que Deus não anda a sugar-nos. Jesus faz-se em comunhão com o desígnio salvador do Pai e por isso aceita a sua vontade, mesmo na dramaticidade da dor que experimenta. E por isso se tornou para todos os que lhe obedecem agora uma obediência. Qual é a nossa obediência a Cristo? Vais sofrer porque também sofri? Não, tu vais viver porque também vivi, mas vais-te integrar. A nossa obediência é tornada possível em Cristo porque nós próprios também nos inserimos nesse projeto de Deus. E tornou-se fonte de salvação eterna, que é a salvação que vem de Deus. Portanto, este é no fundo a explicação da paixão de Jesus, está toda aqui. Está antecipada aqui a atitude de Jesus para com a salvação de Jesus. Dou um exemplozinho, depois vou correr mais. Dou um exemplozinho. Uma ocasião uma senhora dizia assim, eu fui levar a minha filha ao hospital e entreguei a menina aos médicos e depois fiquei assim fiquei tão desorientada e sem mais tino, que os médicos dizem, a senhora agora tenha paciência, a gente vai operar a menina, vamos ver, mas está muito mal, não podemos prometer nada. E eu andei assim pela cidade inteira, completamente desvairada, e depois entrei numa igreja, e depois fui fazendo Pai Nosso e Ave Marias, até que, num dos tantos Pai Nossos, parei de repente e dei-me conta disto que dizia no Pai Nosso. Faça-se, cumpra-se a tua vontade. E diz, de repente, senti uma paz como nunca tinha sentido na vida. Eu disse, eu estou tão preocupada com a minha filha. E se o meu amor para com a minha filha é só um reflexo do amor que Deus lhe tem, que ela fique nas mãos de Deus. E está melhor do que nas minhas. E que fique, não sei depois qual foi o resultado da operação. Mas é a atitude, a última atitude é só esta. E não é a atitude só para a hora da morte, é a atitude de todas as situações da vida e é um modo de viver. É um modo de viver. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir, e dizia, Simão, nem uma hora pudeste vigiar. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Esta repetição sublinha, de facto, a atitude dos discípulos. Como ao longo do caminho para Jerusalém, Jesus falava da sua morte e eles estavam falando das suas grandezas, dos seus sonhos, agora adormecem. Pela terceira vez voltou e diz-lhes, agora dormi e descansai. Porque, pois bem, chegou a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Esta terceira vinda de Jesus constata a falta de adesão dos discípulos como ao longo do caminho para Jerusalém. Dormi e descansai é uma expressão irónica de Jesus. Agora pronto, não há nada, terminou. O diálogo e aquilo que os discípulos podiam dar termina aqui. Revela a oposição de atitudes entre Jesus e os discípulos. A vigilância orante de Jesus leva à adesão fiel e coerente à vontade do Pai, o sonho e alinhamento dos discípulos
conduz à desorientação e à debandada. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Começa assim a realizar-se aquilo que Jesus tinha anunciado nos anúncios da paixão e que tinha anunciado na ceia com os próprios discípulos. Portanto, agora está a cumprir-se as profecias do próprio Jesus. Depois vem uma expressão que é contrária a esta. Claro que a outra era irónica. Esta é o último apelo de Jesus aos discípulos. É este: levantai-vos e vamos. Chega aquele que me vai entregar. No contexto, soa como o convite inicial: vinde após mim. Jesus vai seguir para a sua paixão e o apelo que faz aos discípulos: venham atrás de mim. Levantem-se e venham. Mas eles levantam-se, mas é para partir. É a última palavra de Jesus para o grupo dos discípulos, o convite a o seguirem no dom da vida. Não é possível e para eles agora seguir. Não têm nem a compreensão ainda, não estão armados com as armas de Jesus. A partir daqui, Jesus não tem mais voz ativa. A partir daqui serão os inimigos. Eu digo sempre que isto é a atitude pela qual passamos sempre. Eu, todas as vezes que me sento no banco do médico, eu digo: agora não é comigo. Estou aqui só para dar as informações, mas daqui para a frente não é comigo. Esta é uma atitude de abandono, não é de fatalismo, é uma atitude de calma e de serenidade que vem de uma outra atitude mais profunda, que é precisamente dessa: Pai, faça-se a tua vontade. E logo ainda ele estava a falar, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varapaus da parte dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei e dos anciãos. Ora, o que o ia entregar tinha-lhes dado este sinal: aquele que o beijar é esse mesmo, prendei-o e levei-o bem guardado. Mal chegou, aproximou-se de Jesus, dizendo: Mestre, e beijou-o. Os outros deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Então, um dos que estavam presentes, puxando da espada, feriu o criado do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E tomando a palavra, Jesus disse-lhes: Como se eu fosse um salteador, viestes com espadas e varapaus para me prender. Estavam todos os dias juntos de vós no templo a ensinar, e não me prendestes, mas é para se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos, deixando-o, fugiram todos. Um certo jovem, que o seguia envolto apenas num lençol, foi preso, mas ele, deixando o lençol, fugiu nu. Chegou Judas diz, um dos 12. Cumprem-se à letra as previsões de Jesus, que um dos 12, daqueles que metem comigo a mão no prato, me há de entregar. Vem da parte dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei e dos anciãos, que são aqueles referidos em 8:31, como aqueles: o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, anciãos, que hão de rejeitá-lo, etc. Depois vai ser entregue aos pagãos. Tudo isso vai agora verificar-se. As autoridades são os inimigos já declarados de Jesus ao longo do Evangelho. Mas agora junta-se a multidão que até agora tinha estado do lado de Jesus. Até porque as autoridades não ousavam prender Jesus porque tinham medo da multidão. Depois, pior ainda, é um dos 12 que entrega, o primeiro a entregar Jesus. Isto não se trata aqui de atribuir culpas, já vou repetir isso mais do que uma vez, e vai aparecer mais. É que Marcos e a comunidade cristã interpretam a morte de Jesus como a morte que é inserida no pecado do mundo, na debilidade do mundo, na corrupção do mundo, na falta de fiabilidade do mundo, e esse mundo somos todos, somos nós também, e é do centro do grupo íntimo de Jesus que começa essa entrega por um dos próprios discípulos. Mas também serão todos esses, a partir dos discípulos, que beneficiarão e que serão despertados por este dom da vida de Jesus.
Ora, o que ele tinha-lhes dado um sinal, aquele que o beijar, prendei-o. É a perfídia da entrega que culmina com o sinal e a palavra mestre. Mestre significa discípulo. O discípulo é aquele que segue o mestre. O beijo significa um sinal de amizade. Tudo isso é a humanidade, é o amor, é o discipulado, é tudo que é posto para trás. Na história da paixão de Jesus, mostra-se a debilidade e a capacidade do mal que a humanidade tem. E isso começa a partir de um dos próprios discípulos. Depois vai às autoridades judaicas e depois vai ao Tribunal Romano e depois vai até a humanidade inteira. Dentro do grupo dos discípulos parte a traição que leva Jesus à morte. Então, os discípulos que estavam ainda presentes, puxa da espada e corta uma orelha. Aqui Marcos não diz mais nada. Depois Mateus vai dizer, mete a espada na bainha, porque quem mata a espada, quem mata a ferro morre. Aqui é simplesmente declarado assim, mas nós já sabemos. O leitor já sabe que Jesus disse, em São João diz, se hoje, diz a Pilatos Jesus, se eu fosse rei como tu, os meus soldados estariam a lutar como os teus. Não é esse rei que Jesus é. A renúncia à violência um dos fatores da morte de Jesus é precisamente renunciar à violência. Mas é precisamente isso, dessa violência que o mundo precisa de ser curado. Os discípulos, paradoxalmente, querendo defendê-lo, mostram a sua falta de discipulado, porque querem defender Jesus com as armas. E isso é precisamente aquilo que ele vem combater. Os discípulos têm uma opção e mostram aqui o que é que eles esperavam do Messias. Esperavam do Messias que ele fosse alguém que viesse impor pela força o poder de Deus. E não é isso que vai acontecer. Além de inútil, é uma manifestação de não terem entendido o caminho de Jesus. Jesus disse-lhes, isto agora em relação à perfídia das autoridades, estive todos os dias a ensinar no templo, nunca me prendestes, agora vindes para aqui como se fosse um ladrão. É, de facto, a perfídia do interesse e dos jogos políticos das autoridades que no templo não têm argumentos para prender Jesus porque a multidão o considera vindo de Deus. Portanto, agora, para Marcos e para a comunidade que leu a paixão à luz das Escrituras, é mais do que isso. Diz Isaías 53, que é um texto claramente aquele que se lê na Sexta-feira Santa, na primeira leitura da liturgia da Sexta-feira Santa, é precisamente esta, e diz, ele próprio entregou a sua vida à morte, foi contado entre os malfeitores e tomando sobre si os pecados de muitos, sofreu pelos culpados. Portanto, essa é a leitura que a comunidade faz de tudo isto. De facto, é verdade que vai haver tiranos, é verdade que vai haver gente sem consciência, corrupta, jogatanas políticas, tantas vezes vamos ser vítimas de tudo isso. Com que leitura? Jesus entra em tudo isto com um processo que começou antes no diálogo com o Pai, que lhe dá um caminho novo pelo meio deste drama todo. Só depois da vida, de Jesus dar a vida, é que será possível um caminho novo para os discípulos. Mas isso ainda está longe. Entretanto, os discípulos vão indo embora. Os discípulos, deixando-o, fugiram. Era a palavra de Jesus durante a ceia, que se cumpre agora com a fuga de todos os discípulos. É fruto de quê? Endurecimento do coração, tinha dito Jesus. O agarrar-se à obstinação na tradição do passado, a ideologia do poder, do nacionalismo, que marcam a frustração deste discipulado. Assim, este discipulado, com as ideias que eles tinham, quando chegam diante de Jesus, não é isso que eles pensam na realidade. Na realidade fugiram por medo.
para salvar a vida. Mas, na realidade, é isso. Este Messias não tem interesse. Porque eles estavam dispostos a lutar e a morrer lutando, mas não a morrer deste jeito. Perante a cruz de Jesus é que se prova a fidelidade do discipulado e eles não estão prontos para isso. Há um personagem interessante que entra aqui, que é este jovem que, à pressa, só tinha posto um lençol em cima de si e está ali presente. Quiseram prendê-lo, mas ele deixou o lençol e foi embora. Dizem, isto vai-se falar, na próxima vez, no túmulo vai aparecer um jovem vestido de branco, mas não é o lençol. Depois, neste contexto, alguns fazem essa ligação, não dá. É uma imagem dos discípulos. É alguém que, para escapar, para salvar a vida, deixa tudo o que tem. Jesus tinha dito que quem quiser seguir-me, renegue-se a si próprio, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Este dá tudo para salvar a vida, mas não é deste jeito que Jesus quer. Jesus este é o contrário de Jesus. Deixa a coerência, deixa tudo, porque o estar nu não é simplesmente uma questão de pudor, é uma questão da dignidade. Despojam-se da dignidade, despojam-se da honra, despojam-se da fidelidade, despojam-se do discipulado, despojam-se de tudo para salvar a única coisa que têm, que é a vida, mas a vida assim, que vida é? É uma vida nu, é uma vida miserável. Portanto, isso é a situação em que está o discipulado neste momento. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde juntaram todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. E Pedro tinha-o seguido longe até dentro do palácio do sumo sacerdote, onde sentou com os guardas a aquecer-se ao lume. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, a fim de lhe dar a morte, mas não o encontravam. De facto, muitos testemunharam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coincidentes. E alguns ergueram-se e proferiram contra ele este falso testemunho. Ouvi-mo dizer: demolerei este templo construído pela mão dos homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito pela mão dos homens. Mas nem assim o depoimento deles concordava. Então o sumo sacerdote ergueu-se no meio da assembleia e interrogou Jesus: não respondes nada ao que estes testemunham contra ti? Mas ele continuava em silêncio e nada respondia. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouviste a blasfémia, que vos parece? E todos sentenciavam que ele era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe e a cobrir-lhe o rosto com um véu, e batendo-lhe a dizer: profetiza, e os guardas davam-lhe bofetadas. Três cenas compõem esta comparição de Jesus perante o tribunal judaico, como vimos já, que formam uma inclusão com a história de Pedro, que sobe Jesus já assim renitente até dentro do tribunal, Jesus que faz a sua profissão, digamos, a sua profissão de fé como Filho de Deus e Messias diante do Sinédrio, e a negação final e clara de Pedro. É um texto fundamental este no decurso do Evangelho, peço um bocadinho da vossa atenção, porque é o texto, é para aqui que conflui toda a narração de Marcos, é para este momento. Lembram-se que Jesus, desde o início, quando os demónios diziam: sabemos quem tu és, o Santo de Deus, Jesus proibiu-os de falar. Quando os discípulos se interrogavam: quem é este a quem que até o mar obedece? Quando os discípulos falam Pedro, da sua confissão de fé: tu és o Messias, e Jesus diz: não falem disso a ninguém.
começou a dar sinais de que era verdadeiramente o Messias, o descendente de David, na entrada em Jerusalém. Nas discussões com as autoridades isso foi mais claro, é por isso que agora está nesta situação, e agora diante do tribunal Jesus é confrontado com tudo isto. Jesus vem afirmar-se diante do tribunal pela primeira vez, clara e com toda a autoridade, como o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Homem, segundo as profecias de Daniel. Portanto, Pedro, mas vamos por partes. A primeira da chegada de Jesus à casa do sumo sacerdote, o sumo sacerdote, em casa do qual se reúnem todas as autoridades, é o Sinédrio, chama-se o Sinédrio, o Tribunal Supremo da Nação. A nação está sob o domínio dos romanos, a autoridade civil é do procurador que vive em Cesareia, mas para os assuntos religiosos tem uma ampla autonomia que é gerida pelo Sinédrio. Só que o Sinédrio não tem direito de aplicar a pena de morte. E o que eles fazem é uma sentença, como era assim, em que pedem depois, era isso que dizia o protocolo, da submissão da Palestina ou da Judeia aos romanos, mas para aplicar a pena de morte tinham de entregá-la aos romanos, que tinham de verificar e de atuá-la. Pedro tinha seguido Jesus de longe, esse de longe tem um sentido, até junto do palácio do sumo sacerdote, onde se sentou com os guardas a aquecer-se. Pedro segue de longe, ainda tem coragem de chegar até ali, mas é um discipulado que está em crise. Não está pronto para seguir o destino do Mestre, antes que Jesus dê por ele a vida. Portanto, esta é realmente para se fazer uma sanduíche. Os americanos dizem que esta técnica é uma técnica de uma sanduíche literária para que apareça no centro aquilo que é importante, que é agora. Jesus perante o Sinédrio. A sessão articula-se também em 3 partes, uma acusação inicial, as afirmações solenes sobre Jesus, de Jesus sobre a sua identidade e o escárnio dos presentes. Os sumos sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam um testemunho, mas não havia, procuraram testemunhas, os judeus tinham, e a lei impunha ditames sérios para a execução da justiça. E, portanto, isso foi seguido, os rabinos dizem que, de facto, como vem contado, pelo menos nos Evangelhos, que cometeram-se muitos atropelos à lei dos tribunais judaicos, mas pelo menos formalmente tentaram dar-lhe uma fachada de justiça que depois acabou completamente fora. As testemunhas, a escuta das testemunhas não conduz a motivos suficientes para a condenação. Mesmo aquilo que vem dizendo a seguir não dá. O tribunal tem apenas uma intenção já clara, que é conduzir Jesus à morte. É por isso que isso tinha saído desde as controvérsias da Galileia, no capítulo 3, depois tornou-se muito mais claro no ministério de Jesus em Jerusalém. Alguns depois, um testemunho que vem referido em todos os processos é a questão do templo, que se lembram nas controvérsias de Jerusalém. Chamei a atenção que também era a acusação mais forte, quando Jesus diz que o templo lhe será tirado, que o templo será destruído. Tudo isso são acusações que Marcos não diz claramente este episódio de destruir o templo e eu edificarei em 3 dias. Marcos não contou isso. Mas isso faz parte de todas as acusações, em todos os Evangelhos, e vai ser referido também, junto à cruz, no escárnio das autoridades. Portanto, também isso não resultou. Então o sumo sacerdote, diz ele, interroga diretamente Jesus: o que é que tu dizes de ti mesmo? Acusam-te, o que é que tu dizes? E faz-lhe a pergunta fundamental. Ele interpela diretamente Jesus. Não respondes a este Jesus,
Primeiro, enquanto nestas acusações Jesus não responde, é aquilo que diz ainda o mesmo texto de Isaías 53, foi maltratado, mas humilhou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, ou como uma ovelha emudecida nas mãos do tosquiador. Portanto, esta é a leitura à luz da Escritura do processo de Jesus. E então vem a pergunta solene do sumo sacerdote. Voltou-se para Jesus e interroga-o diretamente: és tu o Messias, o filho do bendito? Baruch é uma expressão sempre que os judeus piedosos, sempre que se referem a Deus, dizem a seguir Baruch, Deus, bendito seja Ele. E, portanto, é isso que vem. O bendito é referido a Deus. A pergunta tinha já estado na boca das multidões, das autoridades, dos discípulos ao longo do Evangelho, como acabei de referir. A pergunta é direta e formulada pela mais alta autoridade de Israel e versa sobre dois títulos: o Messias e o Filho de Deus. Não são a mesma coisa. Não se deixa, em sentido figurado, podia-se falar do Messias, Filho de Deus, mas agora aqui é aquilo que Jesus vai responder, é bem mais do que isso. Jesus respondeu: eu sou. E depois acrescentou: e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vir sobre as nuvens do céu. Na Galileia, Jesus tinha mandado calar aqueles que proclamavam o seu messianismo. Desde a entrada em Jerusalém, tinha começado a dar sinais claros dessa identidade. Agora responde direta e claramente à pergunta, dizendo: eu sou. Tu és o Messias, o Filho do Bendito, eu sou. E este eu sou não é apenas é verdade o que tu dizes, é muito mais do que isso. Porque é o nome santo de Deus na tradição de Israel. Na revelação de Êxodo 3, eu sou aquele que sou. É o nome santo de Yahvé. Portanto, afirmando-se isso, diz logo a seguir, cita expressamente a Escritura, e além disso cita a Escritura: vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, que é o Salmo 110, e vir sobre as nuvens do céu, é Daniel 7, o texto que nós vimos sobre a questão do Filho do Homem. É o ponto central do Evangelho, com os três títulos fundamentais de Jesus. Até agora Jesus evitou sempre estes títulos para não ser mal entendido, porque iam interpretá-los segundo o esquema de poder que eles tinham. Agora, diante da autoridade, Jesus agora diz claramente: isto é aquilo que eu sou. Eu venho e tenho a pretensão de ser o Messias que o povo espera, tenho a pretensão de ser o Filho de Deus bendito, tenho a pretensão de ser aquele que Daniel anunciou como aquele que vem com o poder de Deus restaurar e reconstruir este mundo. É neste contexto da paixão, quando já não há perigo de ser mal interpretado porque Jesus está a ser condenado, e este é o motivo da sua condenação, é aqui que Jesus se anuncia e revela a sua verdadeira identidade. À luz da morte, temos de rever a ideia que temos de Deus, a ideia que temos de Messias, a ideia que temos de poder. O sumo sacerdote rasgou as vestes, rasgar as vestes, fica a abrir as vestes, e que significa ou tapar os ouvidos, como aconteceu quando vem citado também no Evangelho, e é um sinal de desolação, pode ser de luto, de repulsa perante uma notícia, um evento. Estas afirmações, aos olhos de todo o tribunal, são a mais grave acusação de blasfémia, e a sua condenação é a morte. Não só porque Jesus se proclama o Messias, já seria motivo de morte, mas porque se atribui o nome santo de Deus com a função humana e escatológica de Filho do Homem. Lembra-se da condenação de Estevão. A mesma coisa: veja o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus. Depois, uma cena que vamos ver repetida 3 vezes. Agora,
no tribunal romano e na cruz, que é o escárnio. Isso faz parte do ritual das condenações nesse tempo. O escarnecer o condenado por aquilo, no tom em que ele, da sua culpa. E, portanto, escarnecer, torturar, tudo isso faz parte do processo da condenação. E Jesus aqui afirmou-se como Messias. E é como Messias, o Messias é aquele que vem anunciado na lei, no livro do Êxodo, como o profeta que havia de vir. És tu o profeta que devia vir ao mundo? Portanto, e se és um profeta, então batem-lhe para que adivinha quem te bateu, portanto, cuspiam-lhe. Tudo isso faz parte da troça, do escárnio dos presentes na cena. Porém, tem outra coisa a troça. Em Marcos, a troça, o escárnio, é uma ironia para dizer aquilo que Jesus realmente é. Na realidade, Jesus é o Messias. Só que não é o Messias que eles esperavam. Aquilo que eles escarnecem, de facto, não é aquilo o Messias que Jesus é. Ele é um outro tipo de Messias e a troça, paradoxalmente, vai mostrando essas facetas do Messias que assume, mas não destrói ninguém. Estando Pedro embaixo, no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro a aquecer-se, fixou nele o olhar e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei, nem entendo o que dizes. Depois saiu para o átrio e um galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os presentes disseram de novo a Pedro: Com certeza que és um deles, pois também és galileu. Ele começou então a dizer imprecações e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Pedro recordou-se então das palavras de Jesus: Antes de o galo cantar 2 vezes, tu me terás negado 3 vezes. E desatou a chorar. Aqui, Pedro é confrontado com aquilo que é o seu ser. Ele tinha sido chamado para ser discípulo, para ser parte dos 12. Ele tinha sido aquele que tinha reconhecido Jesus como um Messias. E agora é confrontado com essa realidade. Tu estavas lá, tu eras dele, este também era seu discípulo. E Pedro começa a negar. E a negação vai cada vez mais fundo. Primeiro, o contraste da própria cena. Enquanto Jesus está dentro a dizer, eu sou o Messias, e por causa disso ser condenado à morte, Pedro está fora, não entra no tribunal, está a aquecer-se, mas está numa atitude de completo alheamento àquilo que se está a passar. A atitude de Pedro é completamente distinta daquilo que faz Jesus, da atitude de Jesus e daquilo que é o seu próprio ser. Enquanto Jesus se revela o mistério de Deus, Pedro não é capaz de assumir o caminho de Deus para ele próprio. A criada vendo de novo e, na verdade, tu estavas com ele. Os outros dizem, tu és Galileu, a tua pronúncia denuncia-te, mas ele diz, não conheço esse homem. É a negação absoluta do discipulado. Tinha sido chamado, para estar com ele e ser enviado, e agora diz, tu não és. É a negação também da sua declaração messiânica, tu és o Messias. Jesus não rejeitou essa profissão de fé de Pedro, mas também não a aceitou assim e disse que não falassem, porque não entenderam. Pedro não tinha entendido e a sua negação daquilo que tinha anunciado é porque vê que esse Jesus que ele pensava, essa ideia de Messias que ele tinha, não se verifica. Jesus acaba de ser rejeitado como tal. E por isso não há mais razão de estar ali e, sobretudo, o querer salvar a vida, que é a tal imagem do rapaz que foge, deixa o lençol e foge para salvar a vida, é o que Pedro faz. Deixa o discipulado, deixa tudo para salvar a vida. O Messias
Filho de Deus é um Messias crucificado. Pedro e os outros discípulos não estavam preparados para esta revelação e para este caminho. E logo o galo cantou. Desta vez Pedro recordou-se. E então, o que acontece aqui é que a diferença entre Pedro e Judas é que Pedro conservou algo de precioso. Conservou duas coisas. Pedro era fraco. Era, por um lado, duro, teimoso, e ficou com as suas ideias. Mas Pedro é também um Pedro que é precisamente duro também na consistência, na realidade do afeto que tinha pelo Mestre. E também das suas ideias. Aqui diz uma coisa muito interessante. Diz que chorou amargamente e certamente que o desgosto de trair a sua própria palavra e de trair o Mestre é a primeira razão. Mas é mais do que isso. É que Pedro chora todo o projeto que ele tinha feito de Messias. Derrubou completamente todo o projeto que ele tinha de Jesus vir a restaurar Israel da forma que ele queria, ou da forma que ele pensava, está tudo por terra. E tinha de cair. Era fundamental que esta é dramática, esta atitude de Pedro, mas essas lágrimas são lágrimas necessárias para que esta ideia de Messias desapareça. Por outro lado, também é a semente de algo, diz, lembrando-se da palavra de Jesus. Marcos deixa aqui a tal semente que ficou. Esta recordação à palavra de Jesus é aquilo que vai salvar Pedro. Porque se Jesus também lhe disse a Pedro que depois havia de ir à frente deles para a Galileia. Na cabeça de Pedro, tudo isto deve ter sido uma grande barafunda, um grande desalento, uma grande frustração, mas ao mesmo tempo essa ideia da palavra, a âncora da palavra, é a única coisa que subsiste no meio disto tudo. A negação de Pedro não é apenas o fruto do medo, é o naufrágio do messianismo triunfante, dos seus sonhos de glória e de futuro. Bom, passamos para o Tribunal Romano. Logo de manhã, os sumos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os doutores da lei e todo o sinédrio. E, tendo maniatado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Perguntou-lhe Pilatos: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: Tu o dizes. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos interrogou de novo, dizendo: Não respondes nada? Vê de quantas coisas és acusado. Mas Jesus nada respondeu, a ponto de Pilatos ficar espantado. Ora, em cada festa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com os insurretos, que tinham cometido um assassínio durante a revolta. A multidão juntou-se e começou a pedir-lhes o que ele costumava conceder. Pilatos, respondendo, disse: Creis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que era por inveja que os sumos sacerdotes o tinham entregado. Os sumos sacerdotes, porém, instigaram a multidão a pedir que lhes soltasse de preferência Barrabás. Tomando novamente a palavra, Pilatos disse-lhes: Então que quereis que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Eles gritaram novamente: Crucificai-o. Pilatos insistiu: Que fez ele de mal? Mas eles gritaram ainda mais: Crucificai-o. Pilatos, desejando agradar à multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do pátio, isto é, para o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no de um manto púrpura e puseram-lhe uma coroa de espinhos, que tinham entretecido. Depois começaram a soldá-lo. Salve, ó Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam sobre ele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto púrpura e revestiram-no das suas vestes.
também aqui as três cenas que compõem a cena diante do Tribunal de Roma, de Pilatos, um interrogatório, a questão da sentença, que praticamente não é uma sentença, e o escárnio dos soldados. As supremas autoridades judaicas, como tinha dito, já tinham pronunciado a sentença, mas tinham de passar pelos romanos para a aplicação da pena de morte, e o procurador, que estava na cidade por estar, como já disse, porque era a festa da Páscoa, o procurador vinha de Cesareia para a capital, e por isso era a ele que competia aplicar a pena, julgar da aplicabilidade da pena de morte. Mas assim se completa o círculo das entregas, do ponto de vista da narração. Um discípulo entrega às autoridades judaicas, as autoridades judaicas ao poder romano, Pilatos dir-se-á depois que entrega aos soldados para que executem a sentença. É conforme Jesus tinha dito nos anúncios da paixão. Todos, discípulos, judeus e gentios, tomam parte nesta morte de Jesus. Um dia, o meu doutor lá em Jerusalém, quando chegou a este ponto, bem, não era do Evangelho de Marcos, mas do Evangelho de João, que Pilatos traz para fora Jesus e diz: eis o homem, e chama-se o Ecce Homo, que era o Litóstratos, onde estava a fortaleza romana, e o nosso doutor dizia: quanto o povo judeu sofreu por causa deste lugar. Porque, de facto, esta questão das culpas é importante que a tenhamos bem claro. Marcos e os Evangelhos não fazem um processo ao povo judeu. Fazem um processo ao povo judeu. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, eram todos judeus. Não se tratou de matar, de uma guerra religiosa ou qualquer coisa do género. Tratou-se de um erro, sim, de um abuso e de uma falta de lealdade, da escuta da voz de Deus, mas isso é opinável, segundo o modo de ver e de resposta de cada um diante de Deus. Isto tinha acontecido tantas vezes na história de Israel, mas quanto à responsabilidade direta, realmente, ela está repartida por todos. E o primeiro é um dos discípulos. E os outros discípulos não fizeram nada para obstacular isso. Ainda esboçaram algo de uma resistência, mas nada. Portanto, aqui não se trata disto, porque vejam que é triste a gente ver que em nome de um Jesus que morre para rejeitar absolutamente a violência, na Sexta-feira Santa, tantas vezes, em muitas cidades e aldeias do nosso país também, se faziam pogroms, isto era, perseguição de Jesus na Sexta-feira Santa. Depois de ter ouvido a narração da paixão, ia-se à judiaria matar judeus para vingar a morte de Jesus. Isto é o paradoxo da história. Para defender um homem que precisamente deu a vida para não exercer a violência, para não encaminhar-se por estes caminhos. E foi por aí que a gente sempre vamos. Discípulos de Jesus, como Judas, como Pedro, como tantos outros. Se não entendemos o processo de Jesus, é por isso que é importante tudo isto. E o que é os títulos de Jesus, o que é que significam? E que manifestação de Deus é que Ele nos traz? E que caminho de futuro é que Ele nos propõe? Então não entendemos nada. E diante do poder romano, agora, é precisamente isto. A pergunta do Pilatos é: és tu o rei dos judeus? Porque tinham a versão romana para os romanos, não podia ser ele fez-se Deus ou fez-se Messias. Isto para os romanos não quer dizer nada. Para os romanos é importante, ele fez-se rei, porque o Messias é o nosso rei que há de vir. Portanto, ele fez-se rei. E São João trata isto com mais pormenores e diz: pois, porque quem se faz rei, quem se faz Messias, quem se faz rei é inimigo de César.
E, portanto, aí isto é para encontrar um motivo de rebeldia, de infidelidade aos romanos, e que, sobretudo estando na altura da Páscoa, o procurador não brinca com estas coisas, e Pilatos, que não gostava nada dos judeus, não lhe interessa nada, de facto, não lhe cai mal ter um prisioneiro para executar por altura da Páscoa, que é quando a cidade está cheia de gente, que é para dizer quem é que manda ali. E isso tinha acontecido em muitas ocasiões. Portanto, esta é a versão romana das pretensões de Jesus de ser o Messias. Jesus, a esta pergunta, já não está muito interessado. Também se cala, mas depois, quando lhe pergunta, ele diz simplesmente: tu dizes, que é uma resposta em que Jesus, é tua responsabilidade, tu é que dizes isso, ser rei. Mas também não diz que não, porque, na realidade, o título de Messias, filho de David, implica também essa realeza, que é de outro tipo, evidentemente, que não é aquela que Pilatos está pensando. Em João, que explica isso, diz: o meu reino não é deste mundo, eu sou de facto rei, mas o meu reino não é deste mundo. Marcos, como vem, a diferença dos evangelhos, narram a mesma coisa, mas Marcos deixa que sejamos nós a fazer esses relacionamentos. Ele narra. E é por isso que, por tantos séculos, foi mal compreendido o Evangelho de Marcos, que era um Evangelho que tinha pouca teologia. Não, Marcos tem o essencial de tudo, o fundamental de tudo, e que nos faz entender, através das atitudes de Jesus, o que é que Deus está escrevendo e está dizendo à comunidade cristã. Os sumos sacerdotes acusavam-no, e como aconteceu no tribunal israelita, Jesus não entra em discussões, remete-se ao silêncio, como Isaías 53:7, que já citámos antes. Daí passa-se ao segundo momento, que é a questão de Barrabás, que entra aqui. Era um costume de agraciar um condenado, e normalmente a população vinha pedir e muitas vezes levou um prisioneiro que estava preso por sedição contra os romanos. Eram os heróis populares. Houve casos famosos que contam os escritores do tempo. Pilatos diz: como sabia que eu tinham entregue por inveja, e como não gostava sobretudo dos sacerdotes e andava sempre em quesílias com as autoridades judaicas, apresenta Jesus, diz-lhe: creis que vos salta o rei dos judeus? Portanto, apresenta-o como o rei dos judeus. Pilatos, pelo menos os evangelhos todos, apresentam Pilatos como estando do lado de Jesus. Mas fraco como era, deixou-se levar, porque não queria chatices e porque, sobretudo, não queria que o acusassem diante do imperador de não velar pela fidelidade ao império. Por isso, apresenta-o: creis que vos liberta o rei dos judeus? Mas a multidão, que tinha sido já devidamente instruída pelos sacerdotes, diz não, que prefere Barrabás. A escolha de Barrabás, que é um verdadeiro rebelde, também faz parte da opção pela violência, como o puxar da espada para defender Jesus. Agora é a multidão, que até agora estava do lado de Jesus, porque a multidão pensava também no Messias, evidentemente não pensava no Messias crucificado. E agora, diante de Jesus e de Barrabás, Barrabás apresenta a hipótese do Messias que eles estimavam, que é o Messias que pega nas armas contra os romanos. E, portanto, a opção de Barrabás é a opção da violência. De facto, estes movimentos de sublevação contra os romanos vão aumentar de intensidade e de gravidade, até que nos anos 70 vai haver mesmo a guerra que causará a destruição e a queda do país. São Lucas, que é o homem da história, vê isso quando Jesus chora sobre Jerusalém. Diz: se tivesses conhecido os dias em que foste visitada, mas tu não escolheste aquele que te traz a paz. E por isso os teus inimigos te hão de cercar de fronteira, de trincheiras, etc, etc.
Isto é, e isso em tantos processos históricos nós vemos. Vejam aquilo que nós estamos a viver nestes dias, que estamos a brincar com bombas atómicas, não é? E a escolha da confrontação, e não digo sem entrar, evidentemente, dentro da complexidade destas coisas todas, mas é evidente que se nós continuarmos a ir pela via da confrontação e da humilhação, para pôr os outros à nossa frente de rastros, vamos acabar mal. Vamos acabar mal. E isto, o que Jesus diz Jesus não entra nestas coisas, mas diz, gente, esse é o caminho da destruição da humanidade. Não pode ser, temos de encontrar outros caminhos. Jesus é condenado como Messias, agora, Jesus é condenado Messias por não ser o Messias. Se ele tivesse sido o Messias que o povo esperava, não estaria ali. É condenado por rebelde, por não ter iniciado a rebelião contra os romanos. É isso que assim que Jesus foi condenado. Porque o estilo de Messias que ele quer é outro, e por isso isto é uma revolução. E a morte de Jesus representa essa revolução. Tomando novamente a palavra, disse: então, que quereis que vos faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? Crucifica-o. E Pilatos pergunta: mas que fez ele de mal? Mas eles a isso não respondem. Diz: crucifica-o simplesmente. O objetivo da sessão já estava fixado. Era eliminar Jesus. Aí tratava-se só de um jogo de forças entre romanos e as autoridades judaicas. Pelo meio está a multidão. A lei judaica considerava que é uma maldição ser suspenso no madeiro. Quem é condenado a uma morte infame, por enforcamento e muito mais pela cruz, é maldito, Deuteronômio. Diz até que, no tempo de Jesus, tem escritos rabínicos que dizem que não podia ser colocado num sepulcro, cavado na rocha, um crucificado. Porém, encontrou-se dentro de um sepulcro, eu vi o esqueleto de um homem com um prego tinha sido crucificado e que estava num sepulcro. Mas essa ideia havia, de que é o maldito de Deus e, portanto, aliás, Paulo diz, ele que se tornou maldição por nós. Portanto, a multidão, ao pedir a crucifixão, pede exatamente o contrário daquilo que tinha dito poucos dias antes. Tinha aclamado, como bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora, manda-o como maldito para a cruz. E Jesus morre como maldito, como blasfemo e maldito. Essa pergunta que mal fez ele, fica sem resposta nenhuma. O processo é apenas uma farsa. Pilatos então soltou-lhe Barrabás e, depois de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos revela-se como a mesma autoridade, do mesmo tipo dos governantes judaicos. É um populista, quer agradar à multidão, quer fazer a sua carreira para manter o poder e, portanto, a vida de um condenado não lhe significa nada para ele. Não há sequer uma sentença, mas uma entrega. Não foi pronunciada uma sentença por Pilatos. Diz, entregou, como tinha anunciado, diz, para que se faça, tomai-o vós e crucificai-o, diz em São João, explicitando melhor as coisas. A flagelação, bem como o escárnio, vamos ver a seguir, entra no costume romano da tortura do condenado. O condenado era entregue aos soldados, já não valia nada, mas isto não era só os romanos. Vejam que toda a Idade Média, aqui em Portugal, o processo dos távoras, que nós conhecemos muito bem, a multidão estava lá toda a gozar um espetáculo das torturas. Isto constituía um espetáculo, a Revolução Francesa. Aquele era espetáculo diário, a execução pela guilhotina. E o povo vinha todo. E fazia parte do ritual de liquidar, de executar os prisioneiros. Realiza também o anúncio de Jesus de ser torturado pelos pagãos em 1033. O escárnio dos soldados.
É também, como já tínhamos visto antes, depois começaram a saudá-lo, o rei dos judeus, com a coroa de espinhos, com um manto escarlate, a imitar a púrpura, etc. É, como se tinha dito, como aconteceu no Sinédrio e acontecerá no Gólgota, é ironicamente dizer aquilo que Jesus é, mas de uma forma macabra, cruel. Os soldados romanos eram bem conhecidos por isso. A traça manifesta a completa inversão de valores, da autoridade, do sucesso e da dignidade. Jesus é digno, mas fica revestido da nossa indignidade. Ele desce aos abismos da dor, da despersonalização, da tortura, da morte, porque é a partir daí que tem de levantar a humanidade. E é neste momento que a gente percebe até que ponto vai o amor e o poder de Deus, que é capaz de arrancar dessa indignidade para a vida a alguém que é do fundo, como diz o Salmo, do fundo do abismo a ti clamo, Senhor. Jesus assume toda essa injustiça, a tortura, o aviltamento que a humanidade inflige com a aparência de justiça. A realeza e a rebelião libertadora de Jesus revelam-se na sua identificação com toda essa injustiça da humanidade. É por isso que ele é rei, a partir de baixo, a partir da infidelidade e da fraqueza que nós todos somos. Levaram-no então para o crucificar. Para lhe levar a cruz, requisitaram um homem que passava por ali, ao regressar dos campos, um tal Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, e conduziram-no ao lugar de Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para ver o que cabia a cada um. Eram umas 9 horas da manhã, quando o crucificaram. As cenas cruéis e o caminho para o Calvário, a crucifixão, etc., Marcos relata-as muito, muito sucintamente. Ele não quer levar simplesmente à emoção, a uma compaixão sentimental. Ele, pelo contrário, vai desenvolver muito mais os escárnios, porque é onde se manifesta a sua teologia e o sentido da morte de Jesus. Por isso, Marcos não é Simão, mas narra coisas interessantes. Este Simão de Cirene, este provavelmente este certamente é um detalhe histórico. Não fazia falta na narração, não faz parte de nenhum clichê. E provavelmente este Simão, quando se fala de nomes, são pessoas provavelmente da própria comunidade de Marcos, conhecidos da comunidade. Até porque vêm os dois filhos que são também referenciados. Simão de Cirene é realmente um dos discípulos da cruz, daqueles que não tinham feito todo o percurso, não tinham feito o curso, nem sequer os encontros com Marcos, e agora aparece, e é aquele que nem sequer se diz que ele se ofereceu, não, foi conscrito, foi requisitado para, mas pelo visto está na comunidade, provavelmente descobriu naquele homem qualquer coisa, e é um homem, e é alguém, no entanto, formalmente, Marcos apresenta-o como um dos discípulos dos homens da cruz. Vão aparecer mais. E este é o primeiro, que é aquele que toma a sua cruz, como em 8:34, quem quer vir após mim, renegue-se a si próprio, toma a sua cruz e siga-me. Este foi à última hora que foi apanhado para levar a cruz de Jesus. É simplesmente... Marcos está trabalhando através sempre daquilo que diz, faz pensar. Quem é que é discípulo, quem é que ouviu, quem é que seguiu, quem é que ficou para trás. E este é daqueles que avançaram. O vinho, o vinho com mirra era um costume que às vezes os soldados davam para alguma espécie de analgésico com a mirra, era uma espécie de analgésico que dava e que Jesus recusou. No entanto, é claramente uma referência ao Salmo 69, na minha sede deram-me vinagre a beber.
porque normalmente era um vinho diluído, mais vinagre do que vinho, que davam aos soldados para eles matarem a sede enquanto estavam de guarda. Depois diz simplesmente que o crucificaram. Não diz nada, também não vamos agora aqui estar a descrever tudo o que era a crucifixão e o que isso significava de tormento, de tortura, era o mais horrível da forma de execuções que tinham os romanos. Repartiram as vestes, também isso era um costume romano, dos soldados, era o que lhes davam, era pegar naquilo que o prisioneiro ou o condenado tinha vestido. Também isto vem do Salmo 22, que é é o salmo que sabemos que Jesus rezou na cruz. É um salmo que começa, meu Deus, porque me abandonaste, e que acaba depois com o canto de vitória do justo atendido por Deus. O salmo representa o sofrimento do justo inocente, à luz da qual a comunidade lê a paixão e a morte de Jesus. Jesus é aquilo que estava previsto, que a gente reza nos salmos, diz, isso foi aquilo que ele viveu. Os escárnios das autoridades e do povo. Na inscrição com a condenação lia-se, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Deste modo, cumpriu-se a passagem da Escritura que diz, foi contada entre os malfeitores. Os que passavam, injuriavam e abanando a cabeça diziam, olha o que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Da mesma forma, os sumos sacerdotes e os doutores da lei troçavam dele entre si. Salva os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. O Messias, o Rei de Israel. Deixa agora da cruz para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. É a última e a mais longa e a mais séria das sessões de escárnio e de troça de Jesus condenado. Porque também é a mais importante, porque na cruz foi para aqui que Marcos nos conduziu, para o desvelamento do mistério de Jesus. Na inscrição, para já, lia-se precisamente a tal troça dos soldados. É o Rei dos Judeus, é aquilo que se vê com as letras INRI. Jesus Nazarenos Rex Judeorum, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, que tem o título da cruz. Estava escrito diz São João, que estava escrito em grego, em hebraico, grego e latim. Portanto, crucificaram com ladrões à direita e à esquerda. E deste modo cumpriu-se a passagem da Escritura que diz, foi contado entre os malfeitores. É Isaías 53. O sentido da troça agora tem algo de muito importante. O ser contado entre os malfeitores, o Rei dos Judeus, ele não veio, mas aqui tem para Marcos algo de muito mais importante. Jesus mesmo tinha sido contado entre os pecadores, entre os fora de lei, que diz que não tinha vindo chamar os santos, os justos, mas sim os pecadores. Dentro da sua entourage mais próxima está Levi, que não devia ser um modelo de honestidade, estava um tal chamado Zaqueu, estavam prostitutas que tinham sido reabilitadas por ele. Portanto, o estar aqui é simplesmente na cruz, entre 2 ladrões, é onde compete a este Messias. Não porque ele seja ladrão, mas porque ele veio exatamente para esses. Marcos não o apresenta, mas precisamente Lucas apresenta precisamente Jesus, que na última da hora diz, a um destes lhe promete o paraíso. Portanto, este foi sempre o caminho de Jesus, não o inventou na cruz. Foi aquilo que ele sempre viveu e é por isso a troça, o assinte, faz parte da revelação daquilo que Jesus é.
Os passantes falam da acusação, os que passavam, injuriavam as autoridades, da acusação perante o Sinédrio de destruir o templo. Olha, queria destruir o templo. Bom, agora já vão ver. E a seguir o véu do templo rasga-se, de cima a baixo. Isto é, que o tempo do templo terminou. É na ressurreição que este novo caminho vai continuar. O novo templo é Jesus, morto e ressuscitado. É Ele que é o novo caminho para o Pai, não será mais o templo. As referências da Escritura, Salmo 22, eu porém sou um verme, não um homem, o pobre dos homens, o desprezo da plebe, a plebe que o insulta. Tornei-me para eles objeto de desprezo, ao ver-me, abanam a cabeça aqueles que passam e dizem, olhem, aquele destruiu o templo. É realmente a traça daquele que queria ser Deus e poderoso, para eles está a ser. Isto não é caminho, é a frustração absoluta do projeto de Jesus. Da mesma forma, os sumos sacerdotes e doutores da lei troçavam dele entre si, são todos aqueles os adversários de Jesus. Salvou os outros, não se salva a si próprio. O Messias, o Rei de Israel, deixa da cruz para nós acreditarmos. Este é o grito de Deus. Se nos deres um sinal, nós acreditamos. O sinal é um do poder. Este era o sinal que tinham pedido a Jesus. Dá-nos um sinal. Diz, para o meter à prova. E esse era o sinal de Satã, o sinal diabólico da busca do poder. Não sei se alguém viu um filme de há muito tempo, a última tentação de Jesus, que parte precisamente daqui, quando as autoridades dizem, bem, então Jesus diz, vamos descer da cruz. Então Jesus desce da cruz, etc. E depois chega a uma certa altura, morre velhinho, casa com a Madalena, etc. E depois no fim vê um Paulo no meio de uma praça a pregar, Jesus crucificado, etc. E Jesus volta para a cruz. É a grande tentação de Jesus. A troça, na realidade, não é uma troça. A troça é os ideais daquilo que devia ser o Messias. A troça é o ideal do sucesso. A troça é o ideal do poder. É isso que está aqui. E aquilo que Jesus representa não significa nada disso. Por outro lado, é a revelação de outra maneira de ser, de outra maneira de estar. É a grande tentação de Jesus. Um Messias de acordo com os critérios humanos. Foi isso que ele já venceu, vencendo o demónio no deserto. A tentação do deserto. A completa inversão de valores humanos. A revelação paradoxal do amor e do poder salvador de Deus. Morte de Jesus. Ao chegar o meio-dia, fez trevas por toda a terra, até às 3 da tarde. E às 3 da tarde Jesus clamou em voz alta, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ao ouvi-lo, alguns que estavam ali disseram, está a chamar por Elias. Um deles correu em beber uma esponja com vinagre, pô-la numa cana e deu-lhe de beber, dizendo, esperemos a ver se Elias vem tirá-lo daqui. Mas Jesus, com um grito forte, expirou. E o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, ao vê-lo expirar daquela maneira, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres a contemplar de longe, entre elas Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé, que o seguiam e serviam quando ele estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao chegar houve trevas por toda a terra, e as trevas são uma forma de exprimir momentos solenes da natureza, da história. É provavelmente uma alusão ao profeta Amós, naquele dia farei com que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia cobrirei a terra de trevas. Isso acontece também em várias narrações da antiguidade deste tempo.
Mas claramente aqui é mais do que isso. Então, dentro da narração de Marcos, esta tem a ver com o escurecer-se dos astros que iniciam a vinda do Filho do Homem com poder no discurso de Jesus da história. Então verão o Filho do Homem vir com poder sobre as nuvens do céu. Esse é o começo da vinda do Filho do Homem. É a morte de Jesus. Às 3 da tarde, Jesus exclamou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é o início do Salmo 22, aquele que já foi citado aqui mais de uma vez, meu Deus, por que me abandonaste, e que termina com a oração da tarde. É o Salmo da oração da tarde. É a hora em que no templo se está rezando a oração da tarde. Jesus reza com o seu povo, com o povo de Israel, a oração dos aflitos, a oração daqueles que se confiam nas mãos de Deus. Retoma a oração do Getsemane em toda a sua dramaticidade. A dor e a morte são a grande tentação do abandono de Deus. Jesus ora com o Salmo dos aflitos. Começa com o abandono de Deus e termina com a certeza da sua libertação. Ao ouvi-lo, alguns dos que estavam ali disseram, está a chamar por Elias, porque Eloi é um jogo de palavras entre Elias, Eloi, ou Eliau, que é Elias. Mas Elias é também o patrono dos mortos, dos defuntos, dos moribundos. E diz, olha, está a dar o último suspiro. É um grito de troça e alguns vão buscar o azeite, o vinagre para oferecer a Jesus, que é talvez um gesto de misericórdia, mas é a última amargura do escárnio. Não é a vinda de Elias que Jesus espera, mas é o poder de Deus e no seu poder que ele confia. Mas Jesus, com um grito forte, expirou. O grito de Jesus estava já anunciado e contido na oração do Salmo. Grito e tu não me escutas. Levanto a voz e tu não tens ouvidos. Com o grito de protesto e de esperança de toda a humanidade, Jesus conclui a sua missão na terra. Anuncia o mesmo Salmo 22 com que Jesus rezou. Ao Senhor pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações. Diante dele hão de prostrar-se todos os grandes da terra. Hão de inclinar-se todos os que descem ao pó e assim deixam de viver. Uma nova geração o servirá e narrará aos vindouros as maravilhas do Senhor, contará aquilo que ele fez. Se Jesus rezou este salmo, foi com estes sentimentos do poder de Deus que ele acabou a sua vida nesta terra. O resto é algo que está para dentro das mãos de Deus. Mas alguns sinais começam a ver. Diz, o véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo. Era um véu que tinha mais de 10 metros de altura, diz que tinha mais de 10 centímetros de espessura. Mas, para além disso, não é isso que interessa. O que interessa é que o véu era aquilo que separava o santo, o recinto onde se faziam os sacrifícios, e o santo dos santos, onde estava antigamente a Arca da Aliança, que agora que era a habitação de Deus, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, no dia do Quipur. Portanto, esse véu rasgou-se. Não há mais interrupção, nem obstáculo da passagem do mundo de Deus ao mundo dos homens. Agora é Jesus que substitui o templo. O véu, Deus tornou-se próximo e acessível para além do véu. Na carta aos Hebreus, fala-se realmente de Jesus que passou para além do véu. Portanto, este Jesus atravessou esse mundo, essa separação de Deus, mas a sua presença agora na história vai continuar de uma outra forma. Era o templo, essa figueira que agora estava numa estação que já não dava frutos, agora é anunciada pela confissão do centurião uma outra estação de frutos. Ao vê-lo aspirar desta maneira, o centurião, que era um soldado, um homem da força, um homem da guerra, mas não se deixou convencer pela força de Jesus. Mas ao ver como ele tinha expirado, como ele tinha morrido,
diz, na verdade, este era o Filho de Deus. É a confissão verdadeira de fé que Jesus tinha proclamado diante do tribunal que o levou até à morte. Ao fim de todo este processo, um pagão, não os discípulos, não as autoridades, mas um pagão, vem repetir as palavras de Jesus. Esta é a confissão autêntica da fé do Evangelho e é proferida por um estrangeiro. Aos pés da cruz se explica a verdadeira identidade de Jesus. Só aí, se parece, é na morte de Jesus que se revela a totalidade do amor de Deus e da possibilidade de reconstruir o homem. Filho do homem e filho de Deus. Aqui se clarifica também a confissão de Pedro, de 8:29. Aqui se entende a proibição de falar, porque não entendiam. Só a partir de agora se entende. A partir daqui é preciso voltar a ler o Evangelho todo. Aí estavam algumas mulheres a contemplar de longe. Isto é muito interessante. Junto da cruz, os discípulos não estavam. Os homens faliram todos. Elas são apresentadas como as verdadeiras discípulas. Seguiam e serviam Jesus até à cruz. Onde os discípulos falharam, elas mantiveram-se fiéis. São as testemunhas do dom total da vida e da confissão do centurião. Serão também as primeiras receptoras do anúncio da ressurreição. Com a traição de Judas e a negação de Pedro, o discipulado histórico de Jesus fracassou. As mulheres, o centurião, Simão de Cirene, dão sinais de uma nova época da figueira. Há algo novo que não passa pelos caminhos normais, que há algo que está, tal grão que cai na terra e está germinando. Para terminar brevemente... Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, respeitável membro do Conselho, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos espantou-se por ele já estar morto e, mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se já tinha morrido há muito. Informado pelo centurião, Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue a José. Este, depois de comprar um lençol, desceu o corpo da cruz e envolveu nele. Em seguida, depositou-o num sepulcro cavado na rocha e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde o depositaram. A sepultura de Jesus, com a presença das mulheres como testemunhas, prepara a descoberta do túmulo vazio e do anúncio da ressurreição. José de Arimateia aparece como alguém que esperava o reino de Deus, como o escriba sábio de que falámos no capítulo 12. Teve a coragem que os discípulos não tiveram e foi pedir o corpo de Jesus. Os ritos abreviados de sepultar e rolar a pedra atestam a confirmação da morte de Jesus. De novo, a presença das mulheres afirma o seu papel de testemunhas e a ligação com o anúncio da ressurreição. Maria de Magdala, uma outra Maria, mãe de José, observavam onde o depositaram. É assim que termina hoje o nosso encontro aqui. Termina naquele que é o espírito do Sábado Santo. É o espírito de repouso. Vai haver um Shabat. Nós vamos ter uma semana. Porque vai ser para entender o mistério que se revelou na cruz. Sem entender este mistério, não se entende a ressurreição, como vamos ver depois. Então vamos pedir a bênção do Senhor, que nos acompanhe, para que na sua morte e ressurreição nós levemos uma maneira, deixemos que a nossa mente e o nosso coração seja permeado e nele se semeie uma mentalidade nova, que renova a nossa vida. E cada vez que lemos, porque não é a primeira vez que nos confrontamos com este Evangelho, mas que esta forma de nos confrontarmos com a realidade da morte e da ressurreição do Senhor nos transforme, nos dê outra maneira
de vermos as coisas, de esperarmos. Sobretudo, isto não é para sermos pessimistas, é para crescermos nos verdadeiros fundamentos da vida, da felicidade e daquilo que Deus nos oferece como perspectiva de futuro. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre. O Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.